Muito bem-vindos a mais uma abertura de mercado com a MDR. Nesse vídeo você vai ver tudo o que precisa para planejar o seu day trade, swing trade, ganhar muita grana para conquistar a sua liberdade. E ontem foi um dia de correção significativa aí nas magníficas 7. O que chamou a atenção foi que somente elas que corrigiram, o resto do mercado, com a notícia do CPI, que veio ali em linha até um pouco melhor do que o esperado, né? Ou seja, as casas de apostas que estavam precificando 2 cortes de juros, já colocaram 3 cortes de juros ainda este ano, né, por conta da melhora aí no CPI e por conta do resto do que está acontecendo no mercado, na economia real. Né. Então, foi curioso porque nós tivemos aí o início de uma rotação de setores, porque Dow Jones e Russell 2000 estavam ali sofrendo, né, e enquanto o S&P 500 e principalmente Nasdaq estava bombando por causa das magníficas, né? E aí ontem o que aconteceu foi esses setores que estavam sofrendo subiram e as magníficas corrigiram. Então vai ficar bem fácil de ver no gráfico e também principalmente no mapa de calor. Agora eu vou mostrar para vocês também uma correlação entre o S&P 500 e o S&P 500 Equal Weight, que é todos os 500 papéis tendo o mesmo peso, né? Não o peso pelo tamanho da empresa como é o S&P 500. E aí existe um gap. Normalmente essas coisas andam junto, né? Mas como as magníficas se destacaram demais, criou um gap e agora provavelmente esse gap vai fechar. Então nós vamos olhar isso daí nos gráficos, como isso daí vai acontecer. Falando de Brasil, tivemos mais um dia de alta ontem no Brasil. E aí ele continua ali, como eu disse ontem, né, enquanto não tiver pivô de baixa, não tem venda no índice, apesar de estar numa região de resistência e de topo. Então ontem fez até mais um pivô de alta, deu compra e tudo mais. E o dólar, conforme esperado, marcou um fundo interessante, os DIs também, e deu compra no dólar, conforme a gente esperava, tá? Então foi uma compra bem legal. Então, se você está chegando agora e ainda não me conhece, meu nome é Maurício de Roberto, mais conhecido como MDR. Se você curte conteúdo, já para agora, deixa o seu like e se inscreve no canal. Se inscreve lá também no Instagram, @mfmoder, e para curtir a melhor live do Instagram todo dia às 8h15 da manhã. Então, turma, começando aqui com o mapa de calor do mundo, nós tivemos um dia verde, né? Foi um dia para cima, apesar de que a Europa ainda está ali enroscada numa consolidação, mas estamos para cima, né? E o Brasil, veja que ele não ficou nem verde nem vermelho, porque nós tivemos o dólar para cima e o índice para cima também, então para as ADRs fica mais ou menos no mesmo lugar. Já o S&P 500 chama atenção essa rotação de setores, né, que nós falamos, né? Então nós vemos aqui a economia real é a galera deste lado e as magníficas, tecnologia, a galera desse lado de cima, né? Então todo mundo vermelho, algumas correções significativas, Meta 4%, principalmente Tesla 8% e a Nvidia 5%, né? Foram as maiores correções, mas todo mundo corrigiu. E todo mundo está lá em alvo de Fibonacci, todo mundo tem motivo para corrigir. Eu vou passar um pouco por esses gráficos para vocês terem mais noção. E aqui, olha, o resto da galera, todo mundo para cima, né? Então foi um dia bem interessante. E agora, indo para os gráficos, nós temos o VIX aqui, que apesar dessas correções, a volatilidade está controlada, então não tem nada que chama muito a atenção. Os juros, conforme esperado, fizeram um dia de baixa, então os juros americanos vieram testar fundo aqui. Boa notícia no CPI, então apontando aqui para corte de juros, né? Então nós vemos aqui que agora os juros de 10 anos, a gente começa a desinverter a curva, né? Então os juros de 10 anos está aqui no 4,20. Vamos olhar aqui os juros de 5 anos, que se não me engano já desinverteu. Olha só, 4,15. Então, os juros de 5 anos está cobrando menos do que os juros de 10 anos, que é o correto, né? É assim que tem que ser normalmente. Aí, os juros de 2 anos ainda cobrando 4,50, mais alto do que os de 10 anos, né? Então, essa curva começa a desinverter de cima para baixo, né? E a hora que ela desinverter, geralmente é o momento em que as coisas dão uma chacoalhada, né?
Já falamos bastante sobre isso nos Momento Economics. Os juros da Europa também caiu ontem, então boa notícia. Aqui está com cara de arredondamento de topo. Vou até refazer esse desenho de consolidação aqui. Olha aqui, esse juros europeu tem aqui um belo de um arredondamento de topo, né? Então esse negócio está com cara de que vai realmente virar para baixo, né? Isso é uma boa notícia. Indo agora para o S&P 500, que é o mais importante aqui, olha, o S&P 500, nós temos, eu tinha até tirado aqui a projeção, não sei porque eu apaguei a projeção, mas olha, a gente tinha esse alvo aqui no 5.600, né? Então anteontem ela tinha fechado 5.630, ontem abriu, subiu um pouquinho e aí fez esse quase engolfo, né? Não chegou a engolfar aqui a parte de baixo do candle, só a parte de cima. Mas é um sinal de topo, né? Quando você tem aqui, isso aqui, o pessoal chama Torre Gêmeas, tem um monte de nome desse negócio aqui, é um sinal de topo. Agora, não tem nada de muito especial se nós olharmos aqui, olha, se ele vier simplesmente testar esse topo aqui, né, anterior rompido. Nós estamos falando de uma correção de 2%, 3%, não é nada demais. Se ele vier testar, por exemplo, o fundo do canal aqui, um pouquinho mais, né, 3%. Então, esse zigue-zague aqui tá bem tranquilo e não tem problema. Agora, o que eu quero chamar a atenção para vocês é a divergência entre o SPX, e eu vou colocar aqui no gráfico semanal para vocês, vou fazer junto com vocês aqui. Este SPX, e aí ele normalmente ele anda junto com o SPR, que é vou colocar aqui do fundo do Covid, aliás, é melhor a gente dar aqui mais zoom para vocês acompanharem aqui com mais detalhe. Então, turma, o que eu queria mostrar para vocês é essa comparação, né? Então, a linha amarela é o RSP, que é o S&P 500 Equal Weight. Você pode reparar que eles andam muito próximos aqui, né? E quando tem alguma distorção, logo corrige, né? Então você vê que anda bem acompanhando aqui. E agora você vê que aqui teve uma distorção, né? Eu já falei sobre isso daqui antes, né? O S&P 500 foi e o Equal Weight ficou, porque teve muita concentração. Vou até dar zoom nessa parte aqui, porque as magníficas 7 deram essa distorcida, né? Então nós temos aqui, olha só, o Equal Weight está aqui ainda no topo histórico, né? E o S&P 500 rompeu e foi embora. Então, o que provavelmente aconteça agora é um encontro desses caras aqui, né? Então isso daqui tende a subir e aí são as empresas mais da economia real, né? E esse daqui tende a fazer uma correção para eles se encontrarem, tá? Então é a famosa rotação de setores. Então se nós fizermos uma análise aqui do S&P 500 e da Nasdaq, nós vamos ver essa mesma distorção, né? E aí, olha só, a Nasdaq, ela chegou lá, tanto como o S&P 500 chegou no alvo lá de 5.600, que eu tinha projetado lá no começo do ano, né? A Nasdaq chegou aqui no último alvo deste pivô de alta, que foi os 20.500 pontos. E aí reagiu. Então, do mesmo jeito que ela reagiu aqui no alvo de 100% de FIBO, né, ficou enroscando aqui um tempo, aqui deve acontecer a mesma coisa, né? Isso aqui pode fazer uma correção e não tem problema nenhum, né? Então, olha só, eu quero chamar a atenção que se nós fizermos uma correção aqui até esse topo, nós estamos falando aqui de uma correção de 3%. Se vier aqui até este fundo aqui, nós estamos falando de uma correção de 6%. Então, não é nada, né? Comparado aqui com essas correções anteriores, está tudo dentro do normal, né? Você vê, essa correção aqui foi uma correção de 6, 7%. Então, é isso daqui que provavelmente deve acontecer e não necessariamente vai acontecer com uma barra, mais um dia de baixa aqui absurdo. Tanto é que já está segurando aqui, né? Se a gente olha os 60 minutos aqui, olha, ele está naquela famosa consolidação aqui, o mais provável, apesar disso aqui ser uma cara de bandeira de baixa, então assim, se alguém comprar tem que estopar aqui, sem dúvida, né? Mas isso aqui normalmente ele dá essa enrolada, aí ele começa a subir aqui, faz uma bandeirola e ou vai testar topo ou se quiser, se for para cair mais, ele dá uma subida e depois é que ele cai, né? Dificilmente
ele faz isso daqui e já cai, principalmente porque ele está numa zona de suporte, né? Você vê que aqui já teve bastante briga, né? Então, não é nada para se desesperar que acabou o mundo, agora vai vir uma correção absurda, tá? Foi só um dia de baixa. E aí chama atenção aqui a diferença, né? Olha só, o Dow Jones continua para cima aqui, vindo testar o topo, né? Ontem não foi um dia muito forte, mas comparado com o resto que caiu para caramba, isso daqui é uma boa notícia. E o destaque foi para o Russell 2000, olha só, gap de alta e rompendo o topo aqui já na abertura, no pré-market aqui, está rompendo o topo, né? Então o Russell 2000 pega força. E aí nós vemos aqui também, olha só, setor de transportes gostou, ou seja, a corte de juros ajuda bastante esse setor. O setor financeiro, olha aqui, vindo testar o topo da consolidação. Isso daqui é uma consolidação de topo histórico, já o pré-marketing também vindo aqui para testar topo, e esse negócio está com cara que vai romper, então bancos para cima, é difícil do mercado cair, né? E o XLP, são as consumer staples, continua aqui mais ou menos no mesmo lugar. Isso daqui em algum momento deve fazer um rompimento, tá? Porque isso daqui é o famoso compressão de volatilidade, né? Ele vai afunilando assim até uma hora que rompe e vai com força, bem comum. Indo para a Europa, olha, nós tivemos aqui mais um dia de alta na Alemanha e hoje também estamos com dia de alta, então ele está quase engolindo aqui essas duas barras que eu falei que era o divisor de águas, né? Tinha que engolir essas duas barras aqui. Se ele conseguir romper aqui, aí deve ignorar o topo histórico. O Reino Unido também 2 dias de alta aqui, vindo testar o topo da consolidação. A França reagindo também, olha, veio aqui no fundo, está voltando aqui para cima, ainda está consolidada, né? Vamos ver o que acontece. O Japão aproveitou para fazer uma correção, mas isso aqui é um pullback, né? Então aqui é uma região, esses 40.800 aqui é uma região de compra, né? Eu estou de olho aqui, ver se ele marca um fundo aqui nos 60 minutos para voltar a comprar o Nikkei, que eu estou comprando ele desde que ele fez esse rompimento aqui dos 39.400, né? A China também, olha só, fez aqui o que eu estava querendo. Agora abriu compras para a China, tá? Então ele vinha aqui numa deriva, parou aqui nessa última retração de Fibonacci, rompeu e já fez pivô de alta, tá? Então daqui para frente, a China é só compra para vir testar esse topo e isso daí, inclusive, é bom para o Brasil, né? Porque os mercados emergentes também teve gap de alta ontem, né? Acompanhando a China, então boa notícia. E eu sempre reforço, né? Eu não opero a China, eu opero esse Hong Kong 50 aqui, olha, que ele anda igualzinho à China, e aí como é Hong Kong é mais confiável, né? Do que operar a China. E aí temos o EWZ, que ficou aqui na mesma região, hoje está aqui pré-market um pouquinho para baixo, mas mais ou menos na mesma região, e é aquela coisa, né? Aqui nós temos uma resistência, então o normal seria algum tipo de reação aqui, né? As commodities, nós tivemos aqui, ó, petróleo voltando para cima novamente, né? Então se segurou aqui nesse fundo. O minério de ferro também se segurou aqui nessa região. O cobre, ontem teve um dia de baixa, mas olha, quando estiver trabalhando aqui acima desse topo, não tem problema. O ouro, um belo de um dia de alta, né? Então juros para baixo é bom para o ouro e eu acho que esse ouro vai romper o topo, então eu ainda não peguei esse ouro aqui, porque no meu trade system, apesar de... Porque tem uma coisa que é importante, né? Isso nós falamos muito lá na sala do método 10x. Uma coisa é, por exemplo, eu faço análise aqui, gráfico diário, gráfico semanal, e aí eu fico de olho, então o ouro está consolidado, mas ele tem regiões ali onde eu falo, bom, se ele passar daqui, ele habilita voltar a operar compras nesse ouro, né? Então ele já habilitou voltar a operar compras mesmo sem romper o topo histórico. Isso é uma coisa. Então, agora eu vou procurar configurações dentro do meu trade system. No caso do ouro, ainda não casou nenhuma configuração dentro do meu trade system para eu poder fazer uma entrada. Isso pode ser configuração gráfica, né? Por exemplo, pivô, que é o que a gente mais opera, ou pode ser stop, né? Pode ter configurado um pivô, mas um stop acima do meu gerenciamento de risco eu não faço, fico esperando até o que encaixa, tá? Então são duas coisas diferentes, é importante manter isso em mente. A prata também fez um belo de um pullback aqui, né, depois do rompimento. Agora a prata ficou muito claro, né, tem um stop aqui, se romper aqui tem compra.
O urânio continua aqui, olha só, ontem fez um gapzinho, quase não andou, então o urânio a mesma coisa, né? Que eu falei do ouro. Como ele fez um rompimento aqui direto, o stop estava caro para mim, eu ainda não montei nele, mas assim que der uma configuração eu monto. O DXY caiu, juros para baixo, o dólar enfraquece, mas ele se segurou aqui nesse 104, né? Então esse 104 aqui é importante, né? Enquanto ele estiver aqui, nós temos uma consolidação entre 104 e 106,50. O Bitcoin ameaçou ir para cima, mas voltou aqui, então isso daqui é um mau sinal, tá? Isso aqui pode ser um topo mais baixo e ele pode perder fundo, porque num dia onde o dólar foi para baixo, o Bitcoin deveria ter ido para cima, né? E não foi. E o Ethereum também ameaçou, fez uma bela de uma barra aqui e agora está dando uma segurada. A diferença do Ethereum é que ele não perdeu fundo ainda, então está mais legal. O Ien ontem deu uma oportunidade de compra aqui, fizemos isso daqui lá, que estava junto com os alunos na sala, né? Porque nós temos este suporte que ele veio aqui, fez uma barra forte aqui para baixo, né? Então isso daqui seria o Ien se valorizado em relação ao dólar, e ele tem essa linha de tendência aqui também, né? Então aqui é uma região de suporte muito importante. E aí nós fomos aqui pelos 60 minutos, né? Então aqui já a hora que ele esse trade aqui ainda não andou, né? Até eu falei ontem na sala, né? O pessoal falou assim, manda lá no Instagram e tal, esse trade. Só que eu falei, olha, esse trade aqui é um trade que provavelmente vai demorar alguns dias para ele engolir essa barra, né? Então, nós compramos por price action bem aqui, comprei aqui no 158 e agora estou para frente, estou esperando aqui, mas é o tipo de situação, por que eu estou mostrando isso aqui para vocês, né? Porque nesses momentos você tem que se aproveitar, você tem um ativo em tendência de alta, aí por alguma razão, notícia, qualquer coisa, ele faz uma correção. Assim como ele fez aqui, olha, ele fez essa correção e eu tinha falado, olha, aqui tem oportunidade de compra. Ele demora, mas ele vai romper o topo. Agora aqui também deu uma oportunidade de compra. Agora ele deve demorar um pouco aqui e continuar nesse zigue-zague. Aí fala assim, mas e se der errado? Se der errado, tá o stop aqui, dá mais certo do que errado e pronto, segue o jogo, tá? Não tem problema nenhum. Vamos falar aqui sobre as magníficas, né? Então nós temos a Apple aqui, marcou um topo e aí eu reforço, né? Então olha só, essa última correção aqui foi de quanto? 6%. Essa correção aqui, se ele vier testar topo, quanto que é? 6%. Então não tem problema nenhum, tudo ok com este gráfico. Aí a Microsoft. Também, olha, se a Microsoft vier testar este topo anterior rompido, nós estamos falando de uma correção de 7%. Tranquilo, numa tendência de alta, bem saudável, até oportunidades de novas compras. A Amazon, aqui, se vier testar o topo rompido, 6,5%. Ok. Google, se vier testar o topo rompido, estamos falando de também 7%. Tranquilo. A Meta, ela tem aqui esse canal, é uma situação um pouquinho diferente, né? Então, a Meta seria bom ela permanecer aqui acima desse canal. Vamos ver o que acontece, né? De qualquer jeito, todos esses ativos, se eles fizerem pivô de alta, é nova compra, tá? A Tesla fez uma correção aqui, a Tesla foi muito cachorro comigo, né? Eu vendi, falei para vocês, né? Vendi a Tesla aqui nessa linha, só que aí o que aconteceu? Ela continuou subindo e até aí tudo bem. Quando ela fez essa barra de força aqui, eu falei assim, não, agora tá complicado, né? E aí ela veio aqui, estava extrapolando meu gerenciamento de risco, né? E aí quando ela veio aqui, por coincidência, ontem devolveu tudo. Então vou mostrar para vocês, e isso daqui acontece o tempo inteiro, tá? Não é só com vocês, nós estamos aqui para fazer a operação, né? Então eu vendi aqui, olha, nesse primeiro 1, 2, 3. Aí logo em seguida ele continuou subindo, tal. E aí eu estopei aqui nesse dia quando ele fez esse pivô. Aí veio aqui e ontem fez toda essa correção, eu já estaria para frente no trade se eu tivesse ficado. Mas se minha mãe tivesse roda, ela seria uma bicicleta, né? Então não adianta o se, você tem que seguir o seu sistema e tudo bem. Então aqui, olha, agora essa Tesla, ela provavelmente faça uma correção aqui, eu acho que pelo menos aqui até uns 210, talvez 200, né? Vamos acompanhar, talvez dê uma oportunidade. Se ela fizer aqui um pulinho do gato morto, um pivô de baixa, eu vendo de novo essa Tesla sem problema, tá bom? A Netflix também, olha só, já fez uma correção, parou aqui no teste de topo.
tem espaço para corrigir mais, mas está no topo histórico, não tem problema nenhum. E a NVIDIA, olha só, a NVIDIA já fez um pullback aqui nesse pivô de alta. Pode ser que ela se segure aqui e vá embora, tá? Não duvide, pode ser um caiu ou comprou aqui nessa NVIDIA, tá bom? Então, mensagem importante. Como eu disse, vocês viram, né? O mercado está ok. Esses ativos fizeram uma correção, todos estão em tendência forte de alta, não é um dia de correção que muda, não acabou o mundo, tá bom? Então segue o seu trade system e a tendência permanece soberana. Vamos olhar agora o Brasil. Então olha lá, turma, o DI ontem fez aqui uma carinha, olha só, tá faltando um candle ainda para completar o 1, 2, 3, né? Mas ele já está numa região aqui bem interessante aqui dos 11%, que eu falei, 11% seria um lugar interessante para compra, né? Então, ontem já deu para começar a colocar o pé na água quem quer começar a operar o DI, né? Porque ele tem um espaço aqui para fazer uma bela de uma alta novamente, né? Aí, falando do dólar, né? Que é mais atrelado ao DI, olha só, ele também veio aqui na retração de 50% de FIBO e fez uma bela de uma reação. Eu vou te falar uma coisa, esse negócio aqui pode virar até um swing trade para voltar a testar topo aqui, tá? Não duvide. Olhando aqui os 60 minutos do dólar, olha só, ele fez aqui este fundo duplo, né? E fez aqui um pivô de alta. Então, inclusive, ontem deu duas compras no dólar, né? Uma compra aqui no momento da volatilidade, que foi price action, nós estávamos lá ao vivo com os alunos, fizemos essa compra aqui. E depois, a hora que ele rompeu isso daqui, também deu uma segunda compra. Essa segunda não andou muito, mas agora, olha só, deixou uma bandeirinha de alta aqui, né? Isso daqui é um mastro, isso aqui é uma bandeira. Se romper isso daqui, é compra no dólar, né? Então, para mim, está com cara de que marcou o fundo já. Enquanto estiver trabalhando aqui acima desse 5.380, eu sou comprador de dólar, tá? O índice, olha só, fez uma bela de uma barra de alta ontem, né? 1% subiu aqui, acompanhando China, mercados emergentes e também o small caps dos Estados Unidos. Continua a mesma análise, né? Então temos aqui a última retração de Fibonacci, os 130 mil, tem um monte de motivos para esse negócio se segurar aqui, mas enquanto não der o sinal, ele continua para cima. Então eu tinha falado ontem, né, sobre esse 60 minutos, né? Então nós temos aqui essa tendência de alta, né? E aí ele abriu, rompeu aqui e foi um dia de alta. Obviamente isso aqui foi 9h30, né? Na hora do movimento ali do CPI, então foi uma compra difícil, né? Mas de qualquer jeito, olha só, tem uma bandeira aqui, né? Se esse negócio romper aqui, ainda tem compra para day trade. Só vamos mudar a cabeça se ele perder este fundo e começar a fazer pivô de baixa, tá bom? As small caps. As small caps também, mesma situação do índice, né? Mas eu acho que a small caps também já tô com mais apetite de vender ela, tá? Apesar de que os 60 minutos ainda continua aqui para cima. Eu acho que ela tem mais chance de vir aqui no 100, fazer um teste de topo e aí virar para baixo do que o índice talvez antes, né? Vamos ver. Não adianta querer colocar o carro na frente dos bois, tá? Tem que esperar a configuração. Itaú, falamos ontem desse rompimento aqui, né? Então tinha compra de Itaú. Itaú é isso daqui, né? Andou 0,6, tá bom. E teve a compra e segue para cima. O Itaú deve testar topo. O Bradesco veio testar o topo da consolidação. Se o Bradesco der uma configuração de venda aqui nesse topo da consolidação, pode vender, tá bom? A Sambi maluca, né? Fez aqui esse pivô de alta. Agora, essa Sambi aqui deve ir para cima. Ela pode voltar aqui nos 30, né? Então, no day trade, se der uma configuração de compra em Sambi, pode operar. O Banco do Brasil continua nesse enrosco aqui, né? Vai descendo, mas vai descendo aos poucos. Não teve um dia de baixa, complicado. A Vale se segurou aqui nessa região, mas ela está bem numa meiuca, difícil de operar, assim como a Petro também está difícil de operar, né? Porque eu vou te falar, se a Petro conseguir se livrar aqui dessa região dos 39, aí eu volto a comprar ela, tá? Porque aí confirmou aqui fundo mais alto, faz pivô e aí tudo bem. Fora isso, eu não estou operando Petro, tá bom? Então, turma, era isso aí que eu queria falar. O vídeo ficou um pouco mais longo, porque aconteceu muita coisa ontem, né? Mas acho que vale a pena. Espero que vocês tenham gostado. Se você curtiu o conteúdo, por favor, antes de ir embora, deixe seu like. Se ainda não é inscrito, considere se inscrever no canal. Clica lá no sininho para receber a notificação. Também se inscreve lá no @mfmodé, onde tem live todo dia às 8h15 da manhã. Hoje eu vou participar da live com o Modé, porque devo participar lá.
porque tivemos um dia movimentado ontem, né? E se quiser operar junto com a gente, link na descrição para o método DX. Valeu, abraço.